Boa noite, amigo, amigas. É muito bom estar com você nesta noite de quarta-feira. Muito bom mesmo, dia 2 de setembro. É isso aí. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se e vamos caminhar juntos. Precisamos chegar a 1000 inscrições, né, para termos mais liberdade junto ao YouTube, fazermos live ao vivo, né, mas preciso da sua ajuda. Do contrário, nós vamos ter que permanecer, né, nessa live online. Bem, o que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? O Consolador. Não sei se você já pensou nisso, né? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. E Paulo, aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 1, vê se você consegue acompanhar comigo, Paulo faz uma alusão muito importante sobre a vontade de Deus, sobre o consolo do Espírito Santo de Deus. Então, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Na minha versão, NVI, tem o título como Deus é o nosso Consolador. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Eu quero orar com você. Maravilhoso e eterno Deus,
Neste momento, Pai, nós unimos a nossa fé e pedimos, Deus, que a Tua revelação seja manifestada nessa rápida reflexão. Nesse momento, Deus, de esperança, ao abrirmos a Tua palavra, sentimos, ó Deus, a Tua presença, o Teu atuar. Vá de encontro, Deus, por favor, à necessidade desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. A aflição, a tribulação, a perda, consola, Senhor, essas pessoas. Opera de uma forma sobrenatural dentro da família desta pessoa. E Deus, que possamos acreditar que o Teu Espírito está nos consolando de todas essas perdas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então nós vemos aqui a situação do apóstolo Paulo, né? E eu repito, o que seria de nós sem o Consolador? No versículo 4, nós vemos quando Paulo, ele fala que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você conhece alguém que está passando por tribulações? Que está passando por alguma tristeza? Deixa eu... Estou tão duro aqui, eu nunca imaginei que eu ia um dia pregar sentado, né? Porque Jesus pregava sentado. Então, nós vemos, né, que conhecemos muitas pessoas que estão vivendo de fato uma grande tribulação, uma grande luta. Mas o detalhe que chama a atenção nesse versículo é que ele diz: para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha a sua missão, olha a minha missão. Consolar aqueles que estão sofrendo, que estão numa luta ferrenha, que estão vivendo uma adversidade, que estão vivendo um desgosto, uma tristeza, uma decepção muito grande. Esse é o momento do Consolador entrar para ajudar essas pessoas. E é através de nós que esse Consolador vai atuar. Deus nos consola para sermos consoladores. Aleluia! Então você vê a estratégia de Deus. É como eu costumo dizer lá na igreja: quantas pessoas chegam ali arrebentadas, tristes, decepcionadas com a vida, e aproxima-se de um irmão, de uma irmã, e essa irmã tem a capacidade de Deus para confortar, para consolar essa pessoa. Então, Deus nos consola, porque nós também temos sofrimento, nós também temos tristeza, nós também temos adversidade, mas Ele nos consola, e isso vai nos servir de arma, como instrumento de Deus para consolar outros. Aleluia, louvado seja Deus, diga graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Nós temos passado por essa pandemia em oração, em reflexão. Temos a nossa reflexão todos os dias, 9 horas da manhã.
Temos o nosso culto de oração, segunda-feira, 7h30 da noite. Temos o nosso culto às quartas-feiras, 19h30. Temos o nosso culto pela manhã, presencial, 9 horas da manhã. E temos às 19 horas, online, com louvor, ao vivo. Gente, nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios no bom sentido. Deus está nos preparando, nos ungindo, nos alimentando. Aleluia! Não deixamos de nos alimentar. Todas as 18 horas, de segunda a segunda, nós estamos orando pelos enfermos. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, pela inspiração que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Deus. É bom ser um vaso de bênção, gente. É muito bom. E isto para nos consolar e depois consolar aqueles que estão atribulados, diz o apóstolo Paulo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam seus entes queridos. Eu vi uma postagem no Face, e depois eu vou procurar, mas se eu não procurar, procure você. A pessoa postou o seguinte: dia 31, não vamos comemorar o Ano Novo. Sabe que seria uma boa ideia? Porque mundialmente o dia 1º é o dia de confraternização. Mas, gente, o que nós temos que comemorar nesse ano de 2020? Nós deveríamos sim unir todas as nações, orar uns pelos outros, fazer uma vigília de oração dia 31 para 1º, sem bebidas, sem comidas, sem nada, em solidariedade a essas pessoas que perderam com o Covid-19 os seus entes queridos. Mas será que nós vamos esquecer? E dia 31, dia 25 de dezembro, estaremos festejando, comemorando o quê? Pensa nisso. Eu gostei da postagem. Depois eu vou compartilhar. É algo que nós precisamos aprender. Não tem sido fácil. Tem pessoas sofrendo depressão, síndromes, por causa disso tudo que está acontecendo. Mas vamos voltar ao texto. Primeiro, nós entendemos aqui que primeiro Deus nos dá. E é o que recebemos depois e passamos adiante. Deu para entender? Primeiro Deus dá para você. Aí depois você recebe de Deus e passa adiante. Aleluia. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 5. Vamos analisar esse versículo? Eu grifei aqui em negrito, por meio de Cristo. Por meio de Cristo. A nossa consolação, está vendo? Os que consolam, os que através de suplicais, de orações, não pela nossa capacidade, senão teríamos uma igreja totalmente de oração, e não temos.
Nós temos um percentual pequeno de oração dentro das igrejas. Não é só Vasconcelos, não. Nós temos oração às 18 horas. E eu observo lá meia dúzia orando. Quando devia ser 20, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas orando. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante. Está aqui. Nesse versículo 5. Que é através das súplicas, é através das orações, por meio de Cristo. Eu não tenho capacidade de curar ninguém, de levantar ninguém, mas por meio de Cristo. E você observa que a nossa oração é em nome de Jesus. Aleluia. Por meio de Cristo. A nossa oração gera neles paciência. Algo de Deus, não de nós. Então, essa pessoa que nós estamos orando, se ela estiver consciente, começa a gerar dentro dela essa paciência. O que é paciência, gente? Biblicamente falando, é esperar o tempo de Deus. A nossa oração começa a gerar nessas pessoas confiança e depois gratidão. Então você percebe que é algo, por meio de Cristo. Algo milagroso. Puxa vida. Aleluia. Essa participação que temos com outros cria expectativa. Você pega alguém e fala assim, olha só, tem muita gente orando por você. Olha que expectativa que cria nesse momento. Uma expectativa maravilhosa. Uma expectativa que vem do céu. Cria fé. E Deus vai sustentando. Então a capacidade que encontramos é por meio de Cristo. Não esqueça disso. Versículo 7 diz: e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha que bacana, gente. Eu achei muito interessante esse versículo, porque eu vou repetir. Olha só. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Está vendo a esperança, a criação, da expectativa? Está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Você tem participado do sofrimento de alguém? Hoje eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse uma coisa que eu também sinto e você também sente. Nós oramos por pessoas que não conhecemos e se acontece alguma coisa com aquela pessoa, nós sofremos como se fôssemos amigos íntimos, como se estivéssemos ali no dia a dia. Caramba! Você escutou a reflexão de hoje? Acho que foi hoje, né?
O amor de Deus nos constrange. Esse é o constrangimento que nós sofremos. O amor de Deus dentro de nós. Nós olhamos para esse amor infinito que alcança pessoas que não conhecem, que não conhecemos. Aí eu lembrei de um versículo da Bíblia. Interessante, Paulo falando à igreja de Roma. E Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Com os que choram. Olha só, eu tenho que me alegrar com aqueles que se alegram, mas eu tenho que chorar com aqueles que choram. E é isso que nós estamos fazendo nessa quarentena. Nós estamos chorando. Eu coloquei aqui, nessa quarentena, com certeza, temos mais chorado com os que choram. Não temos nos alegrado com ninguém. Até porque esse isolamento social impediu de estarmos juntos, de nos alegrar com os que se alegram. Mas chorar, nós estamos chorando com os que choram. Pessoas que chegam a nós com um simples nome, mas sofrendo, doentes, precisando de um milagre, sentindo dores. E nós temos sofrido com essas pessoas. Cumprimento deste versículo a igreja romana. Temos participado da dor, da tristeza, das perdas de muitas pessoas. Temos participado. Mas Paulo diz aos Coríntios: mas participaremos também das consolações. Aleluia! Participaremos das consolações. Você já imaginou o mal que veio para bem nesta pandemia, nesta quarentena? Quantas pessoas têm encontrado Deus, têm buscado a Deus? Pensa nisso. Versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Está vendo? Vocês precisam conhecer o nosso sofrimento, a nossa dor. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Oh Deus! Você percebe o que eles passaram ali na província da Ásia? O sofrimento que ultrapassaram a capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança. Quantos têm perdido a esperança? Mas o Consolador é quem nos consola. Aleluia! É quem nos consola. E no versículo 9, Paulo diz: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Olha o peso dessa palavra. Para que não
confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Perder uma pessoa é muito triste, gente. Muito. Dói muito. Muito triste. Mas sabe o que nos consola? É que essas pessoas ressuscitarão. Está aqui. Deus ressuscitará os mortos. Vai chegar esse dia. Puxa vida. Eu vou rever a minha mãe, o meu pai. Essa é a esperança. Então, além da nossa capacidade de suportar, não esqueça disso, sofrimento. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus. A proximidade da morte desprendeu Paulo de si mesmo e reativou nele a esperança no poder de Deus para ressuscitá-lo, se essa fosse a decisão de Deus. Está lá no versículo 9. No versículo 10, diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que Deus seja louvado. Eu peguei uma frase aqui muito interessante, que diz assim, baseada no versículo 10. O livramento divino é permanente, seja pela vida ou pela morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aleluia! Como temos sido ajudados com as suas orações, em resposta à oração de muitos. As orações expressam a nossa dependência de Deus. Aleluia. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço e uma boa noite.